A graça e a paz do nosso Deus e a sua misericórdia, a sua compaixão esteja sobre a vida de cada ouvinte, esteja sobre a vida de cada um. Que o Senhor Jesus nesta manhã opere prodígios, milagres, maravilha sobre as vossas vidas, as vossas casas e as vossas famílias, para a glória de Deus. E nós iremos meditar na palavra do Senhor, porque eu creio e acredito no Jesus que salva, liberta, cura e transforma e nos leva para ir morar no céu para a glória de Deus. É o nosso primeiro trabalho de evangelismo no ano e quero desejar também um feliz ano de 2025 para todos, que sejam debaixo da graça, da misericórdia e da compaixão de Deus, que seja para que o nome do Senhor seja glorificado este ano sobre cada vida, cada lar e cada família, para a glória de Deus. E nós vamos ler, meditar na palavra do Senhor, crendo que o nosso Deus continua salvando, libertando, curando e transformando para a glória de Deus. Nós vamos ler aqui em Marcos, capítulo de número 2, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, para a glória de Deus. E algum dia depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda dos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que razoava em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoava entre si, lhe disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todo, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, para a glória de Deus. Meus queridos, amados irmãos, quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Creio que o Senhor Jesus mais uma vez vai falar conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir. Que Deus te abençoe, porque Ele é bom, fiel e justo para mudar o cativeiro, a história de quem está precisando e o busca de todo o seu coração. Em Marcos capítulo 2, Jesus, meus amados irmãos, voltando da missão, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Olha só para as nossas vidas, Jesus voltando da missão, ali logo souberam que ele estava em casa, e no versículo 2 diz que se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabia. E Jesus naquele momento, aproveitou aquele momento para anunciar-lhes a palavra. E eu quero dizer hoje, é a palavra de Deus que liberta o homem do pecado. É a palavra de Deus que mostra os nossos erros, as nossas falhas, mostra onde estamos errando e mostra que somos pobres, miseráveis, pecadores, que precisamos, meus amados irmãos, verdadeiramente nos arrependermos e voltarmos para a graça e a misericórdia de Deus. E Jesus naquele momento anunciava-lhes a palavra para a glória de Deus. E eu me lembro de alguns momentos Jesus pregando, e ele dizia que nós temos que amar os nossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer o bem àquele que nos odeia e orar por aquele que nos maltrata e nos persegue, para a glória de Deus. Olha só, meus amados irmãos, Jesus ele anunciando a palavra, e ele dizia para todos
aqueles que pedem perdão para Deus e não perdoam, eles estão se auto-enganando e não pode ser perdoado por Deus, porque lá em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus diz lá, para a glória de Deus, lá está escrito, meus amados irmãos, e quando estiverdes orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus, Ele vos perdoe. Mas, porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que está nos céus, Ele não vos perdoará as vossas ofensas. E Jesus pregava, meus amados irmãos, e anunciava-lhes a palavra, porque é a palavra que mostra quem nós somos diante da presença do Eterno, do Criador dos céus e da terra. E aqui eu quero dizer para todos, a palavra está sendo anunciada e pregada, como diz Jesus lá, meus amados irmãos, em Mateus 10, versículo 32 e 33, mas qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que estais nos céus. É a palavra que mostra quem nós somos diante da presença de Deus. Olha só, lá em Romanos 6, versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá em Romanos 10, versículo 9 e 10 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou do meio dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca, meus amados irmãos, nós fazemos confissão para a salvação, mas com o coração nós cremos para a glória de Deus, para a justiça. Também está lá, meus amados irmãos, na primeira carta de Pedro, aliás de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça para a glória de Deus. É a confissão dos pecados e nos arrependermos e deixarmos o pecado para andar nos caminhos do Senhor. Como diz também lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos entram por ela. Mas Jesus diz, entrai pela porta estreita, pelo caminho apertado, glórias a Deus. E são poucos que vão entrar por essa porta estreita, esse caminho apertado, que leva até a vida para a glória de Deus. E Jesus te convida hoje para entrar por esta porta, para entrar por este caminho, porque em João 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta, e quem entrar por ela, salvar-se-á para a glória de Deus. Como diz lá em João 14, versículo de número 6, que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, para a glória de Deus. Então é por Jesus, é pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, que nós chegamos até o Pai, para quem deseja ser salvo e liberto dos seus pecados, para a glória de Deus. Então é pela palavra que nós somos salvos, é pela palavra que nós conhecemos que somos pecadores, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, para a glória de Deus. Então, há um convite de Deus para nossas vidas. Como disse Jesus em Mateus 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se você está cansado de uma vida de pecado, Jesus é a solução. Jesus é a providência, é Ele que muda o cativeiro, é Ele que muda a história, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que restaura, é Ele que muda o cativeiro do homem. Mas para isso, o homem precisa se voltar para Ele de todo o seu coração, para a glória de Deus. E ali, meus amados irmãos, quando Jesus anunciava-lhes a palavra, vieram ter com Ele, conduzindo um homem que era paralítico. Esse homem foi trazido por 4. E olha só que aquele homem era paralítico e ele teve que ser conduzido até a presença do Senhor Jesus. Mas quando
Eles ali chegaram até a casa onde Jesus estava. A multidão não permitiu que ele fosse introduzido, colocado na presença de Cristo. Então olha só, que muitas vezes encontramos barreira, encontramos dificuldade, encontramos, meus amados irmãos, algumas adversidades que nos impedem no mesmo momento de entrar na presença de Jesus. Mas aqueles 4 homens, aqueles paralíticos, não desistiram de ele ali colocar aquele paralítico na presença de Jesus. E eu quero hoje dizer para a sua vida: não desista de buscar Cristo, não desista de chegar até a sua presença. Eu não sei qual é hoje a barreira, eu não sei qual é a multidão, a dificuldade que te impede de chegar até a presença de Cristo. Porque Zaqueu também só queria ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Mas Zaqueu não desistiu. Zaqueu correu adiante, subiu em uma figueira brava, esperava ver Jesus passar debaixo daquela árvore. E quando Jesus chegou ali debaixo daquela árvore, Jesus, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha só que Zaqueu não desistiu de ver Jesus. E Zaqueu teve um encontro real com Cristo naquele grande dia. Por quê? Porque ele não desistiu. Ele rompeu a multidão, ele rompeu a dificuldade, ele rompeu, meus amados irmãos, os anseios da vida para ter um encontro com Jesus. E ali foi Jesus que convidou Zaqueu para ir para a sua casa. E hoje Jesus também te convida, se você quiser, ele vai para a sua casa com você hoje. Jesus também hoje quer te convidar para que ele entre na sua casa para a glória de Deus. Mas muitos ali estavam murmurando, reclamando, e diziam: esse Jesus vai entrar na casa de um homem pecador. Jesus não entrou na casa dos murmuradores, mas entrou na casa de Zaqueu, porque Zaqueu desejou ver quem era Jesus. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa para a glória de Deus. E eu quero te dizer, se você desejar e querer, Jesus entre na tua casa, e a salvação também, e a libertação e a transformação, porque ele liberta e transforma aqueles que desejam ter um encontro com ele para a glória de Deus. E Jesus ali, meus amados irmãos, mudou a história de Zaqueu. E aqui, voltando para o texto, aqueles 4 homens não desistiram de colocar aquele paralítico na presença, glória a Deus, de Jesus. E eles ali, meus amados irmãos, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Olha só, meus amados irmãos, enquanto aqueles 4 homens introduziam aquele paralítico na presença de Jesus, aí Jesus, meus amados irmãos, vendo a fé deles, eu quero te dizer que Jesus vê a nossa fé. Eu quero anunciar a você nesta manhã que Jesus está vendo a sua fé. Aonde você está, Jesus está contemplando a sua fé. Eu não sei que tamanho é a sua fé, se é o tamanho de um mostão, tamanho de uma semente de um mostão, tamanho, meus amados irmãos, eu não sei que tamanho é a sua fé. Eu não sei hoje se é grande, se é pequena, mas eu quero dizer para a sua vida, para as nossas vidas, Jesus, ele, Deus te abençoe, guarde e livre todos os mal, em nome de Jesus. Olha só, meus amados irmãos, Jesus, ele está vendo a nossa fé. Ele contempla a minha, a tua, a nossa fé, para a glória de Deus. Que tamanho hoje é a tua fé? Jesus disse para os discípulos, para a glória de Deus. Jesus disse assim: aonde está a vossa fé? Aonde está a sua fé hoje? Está no Senhor Jesus? Está nas coisas materiais? Aonde está a nossa fé? E olha só para a minha vida e a sua vida, Jesus está vendo a fé de todos. E ali, meus amados irmãos, Jesus, depois que aquele paralítico foi introduzido na presença de Jesus, Jesus disse para ele: filho, perdoado estão os teus
pecado. Preste bem atenção, meus amados irmãos, que ali Jesus disse para aquele paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E Jesus, ele continua o mesmo. Ele continua perdoando os pecados. Ele continua, meus amados irmãos, usando de misericórdia para quem se volta para ele. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da sua verdade, para a glória de Deus. E ali Jesus, meus amados irmãos, disse para aquele homem: filho, estão perdoados os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que era razoável em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão só Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arazoava entre si, lhe disse: porque arazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, se você hoje quiser ser perdoado dos seus pecados, tem que confessar o nome de Cristo e se arrepender dos seus pecados. E Jesus muda o cativeiro, Jesus muda a circunstância, ele desfaz todo o projeto do inimigo e dá vitória àqueles que creem e acreditam, para a glória de Deus. Assim Jesus mudou o cativeiro daquele homem. Jesus perdoou os seus pecados e o curou da sua enfermidade. E ali, meus amados irmãos, para nós concluirmos e fazermos uma oração por todos, e levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, para a glória de Deus. Você hoje que ouviu esta palavra, se desejar confessar o nome de Cristo, se arrepender dos seus pecados, voltar para Jesus, ter um encontro com Ele, eis a oportunidade para a glória de Deus. Se você hoje deseja fazer uma aliança com o Senhor Jesus, Ele te convida para a glória dEle, porque Ele é o único que pode nos libertar de todo o projeto mal, para a glória de Deus. E agora nós vamos estar fazendo uma oração, porque é Ele que salva, liberta, cura e transforma. A palavra foi pregada, anunciada, agora é com você e Deus, para a glória dele. Se você desejar aceitar Jesus ou se reconciliar, eis a oportunidade, para a glória de Deus, porque é Ele que muda a história, é Ele que faz acontecer aonde não está acontecendo, para a glória de Deus. Vamos orar. Você que está enfermo, que crê, coloca a mão de a enfermidade. Você que está enfermo, coloca a mão onde é a sua enfermidade. Você que está angustiado, ou aflito, ou desesperado, eu não sei, eu não conheço a sua adversidade, sua causa, coloca a mão no seu coração e nós vamos estar fazendo esta oração neste momento. Pai bondoso, Deus querido, eu te apresento ao Pai as vidas que se encontram conosco. Pai amado, cada um daqueles que já passaram nesse calçadão, apresentamos ao Deus as suas vidas, as suas casas, as suas famílias. Que a tua bênção, ó Pai, repouse sobre a vida de cada um, que o teu milagre seja manifestado em todo o tempo. Pedimos ao Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Zaqueu, faz na vida de cada um daqueles, meu Pai amado, que precisa ter um encontro contigo, um encontro de salvação e libertação, para a glória de Deus. Liberta, Deus, o cativo, repreende, ó Pai, todo o projeto do inimigo contra esta vida, contra esta casa, contra este lar. Abençoa, Pai, cada comerciante, ó Deus, que estão aqui, ó Deus, no centro da cidade. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles. Abençoa os seus comércios,
aplana os seus caminhos, endireita as suas veredas. Vai, Senhor, resplandecer o sol da justiça sobre a vida de todos. E pedimos ao Senhor, desfaz todo o projeto do inimigo. Traz, meu Deus querido, hoje o renovo, a alegria, a paz ao coração angustiado. Aonde houver uma vida que está aflita, angustiada, desesperada, sem força. Vida, meu Deus querido, que pensa até em se matar. Vida, meu Deus querido, que está, meu Deus querido, sendo atormentada por espírito maligno. Mas que hoje, Pai, todo o projeto do inimigo seja repreendido para a tua glória. Aonde houver uma vida enferma, Senhor, se é nódulos, caroços, mioma, cisto, se é o câncer, dores, Pai, em qualquer parte do corpo, que o Senhor use de misericórdia para com esta vida. Onde for esta enfermidade, pedimos ao Senhor Jesus hoje, repreende, ó Pai, toda a enfermidade para a tua glória. Meu Deus, abençoa as vidas, renovando, restaurando, dando força ao cansado, multiplicando o vigor daquele que não tem nenhum vigor. Aquele, meu Pai amado, que está desempregado, abre porta de emprego, supre a necessidade, envia provisão. Resolve, Deus, colocando todas as coisas nos lugares. E abençoa, salvando, libertando, curando e transformando para a tua glória. Liberta dos vícios, liberta do cativeiro e faz resplandecer o sol da justiça. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.